É um prazer tê-la aqui e passando o bastão para você. O microfone é seu. Obrigada. Prazer é todo meu. Não num momento tão bom, né? O tema que me foi delegado foi a origem zoonótica e as contribuições da virologia. Então, minha proposta, na verdade, é não aprofundar demais na apresentação para que as pessoas possam ter dúvidas e encaminhar, né, as suas respectivas dúvidas. Então, vamos lá. O início da história, eu acredito que todos os presentes já têm ciência, né, têm noção do início da história, com todo um vínculo epidemiológico com o mercado lá da região de Wuhan, né, na China. Essa imagem foi de um jornal chamado Bangkok Post, e eles mostram para a gente, até evidenciam um pouco do comportamento lá de um dos vendedores de uma área próxima ali do mercado, né? Só observando essa cena, a gente já consegue naturalmente entender de onde vem a ideia de saúde única diante de uma doença como essa, né? Diante até do cenário que estamos vivendo. Então, imaginando que tudo começou com uma população relativamente confinada, né? Eu sou médica veterinária, então, para mim, o conceito de confinamento pode ser um pouco diferente do conceito de confinamento humano. Mas é uma população grande, né? Uma densidade demográfica elevada, hábitos, costumes, sociedade com questões particulares, né? Ter toda essa questão de alimentação diferente, base alimentar diferente, questões religiosas diferentes, contato direto entre animais vivos, mortos e pessoas. Então, esse contexto todo, nesse ambiente todo, já nos traz o conceito de saúde única sem precisar exemplificar demais, né? Então, acho mais do que pertinente discutirmos saúde única frente às doenças. Então, só para a gente introduzir, lá em 31 de dezembro do ano passado, estávamos comemorando a virada de ano e a China começou não, né? Foi oficialmente identificada a pneumonia na província de Hubei, e só em 12 de janeiro, então, oficialmente foi identificado o novo coronavírus. De lá para cá, de janeiro para março, né? Eu peguei dados ontem, só para ter uma noção do tamanho, né, da expansão. Então, ontem, o horário que eu olhei, né, os dados mundiais, a gente já tinha mais de 530 mil casos no mundo, mais de 24 mil mortes e já tinha mais de 200 países com Covid/SARS. É uma expansão realmente muito grande, né? Acho que na história das epidemias aí vai ficar registrado. Então, dado o cenário, eu gostaria, então, antes de entrar no aspecto virológico, deixar definido o que é que significa SARS-CoV-2 e o que é que significa Covid-19. O SARS-CoV-2 vai ser a designação, já é, né? A designação do vírus, o vírus em si. Então, o isolamento viral, o diagnóstico de vírus, as partículas virais, anticorpos anti-SARS-CoV-2. Agora, COVID é o nome da doença, Covid-19. Então, até essa informação muito pode ser confundida, né? O que é COVID? É a doença clínica. O SARS-CoV-2 é o vírus. Então, vamos lá. Só um pouco do aspecto do vírus em si, aliás, dos coronavírus como um todo, são vírus que têm como genoma o RNA. Então, sabemos que os vírus só têm um tipo de genoma, né? Só carregam um tipo de genoma. Os coronavírus somente carregam RNA. Os coronavírus também, como um todo, têm essa característica de RNA, que é uma fita simples, é no mesmíssimo sentido do RNA das nossas células, por exemplo. Então, isso até facilita a leitura para o próprio vírus, uma vez que ele entra na célula. E é uma fita linear. Então, é relativamente fácil para esse vírus ser lido, uma vez que ele infecta uma célula. Por ser um RNA vírus, as mutações pontuais são esperadas. Então, talvez alguns de vocês tenham assistido na TV que quando houve o primeiro sequenciamento do vírus obtido dos pacientes brasileiros,
brasileiros, houve alguma maneira de identificar se esse vírus isolado aqui foi parecido com o vírus que estava na Europa ou mais parecido com o vírus chinês. Então, são mutações pontuais que foram avaliadas nos sistemas de sequenciamento viral. E sim, os coronavírus, por natureza, por serem vírus RNA, são capazes de gerar mutações pontuais. O que é essa mutação pontual? Basicamente, é um erro na leitura na hora de fazer novas cópias do próprio RNA. E isso, pensando em virologia, nos ajuda a identificar como está a velocidade de circulação desse vírus. Imagine da seguinte hipótese: quanto mais ele se replicar, maior a chance de ele ter errinhos de leitura, né, e na construção do próprio RNA dele, e isso pode então gerar essas mutações pontuais. Então, resumidamente, é assim que identificamos a genética dos vírus. Só que, além disso, além dessas pequenas mutações, e essas pequenas mutações não necessariamente vão gerar alterações na patogenia. Pode ser apenas uma mutaçãozinha que não gera nenhum tipo de antígeno novo e nem alterações na patogenia. Só que os coronavírus, isso é uma característica da família, são capazes também de fazer recombinação genética com outros coronavírus que tenham um genoma homólogo. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, as duas coisas associadas, mutação pontual mais a recombinação, podem gerar essa diversidade genética dos coronavírus. Então, outra característica que eu acho importante salientar dos coronavírus é que eles são vírus envelopados. O que é que significa? Eles têm uma camada em volta deles, uma camada como uma camada lipídica, né? E essa camada é obtida das próprias células onde eles infectam. Então, para o vírus, isso é uma maneira até eficiente para que ele consiga ser reconhecido, fazer um encaixe, né, da sua superfície com novas células e infectar novas células. Então, isso é ótimo para o vírus quando ele tem envelope. Porém, isso causa para esses vírus envelopados maior sensibilidade no ambiente. Então, assim, comparando, por exemplo, um coronavírus com um outro vírus que não é envelopado, então os não envelopados tendem a permanecer viáveis por mais tempo nos ambientes, ou seja, em suspensão no ar, seja nas gotículas, seja nas superfícies, nos fômites, né, objetos. Então, isso é uma característica que é ótima para o vírus. O envelopado, né, ter envelope é ótimo para o vírus para infectar novas células. Porém, não para que ele permaneça viável no ambiente eternamente. Então, essa é a parte boa, pensando nos aspectos de prevenção, né? Os coronavírus, de modo geral, são bastante sensíveis aos nossos desinfetantes, aos nossos sanitizantes, desde que usados corretamente, né? Todos os sanitizantes têm suas limitações, então, usando corretamente, a gente consegue, inclusive, eliminar essas partículas e determinar a não viabilidade delas. Por isso a insistência, por exemplo, em lavem as mãos, né? Água e sabão, né, consegue fazer até isso, destruir essa camada envelope do vírus e nos proteger do próprio vírus. Em termos de tamanho, comparado com outros vírus, ele é um vírus relativamente grande, né, de 120 a 160 nanômetros, mas isso não significa que ele fica preso em qualquer tipo de tecido. Ele continua tendo nanômetros, né, não são metros. Então, ele é, sim, microscópico, então todo cuidado é pouco, especialmente aí no uso de máscaras e outros EPIs, né? E só um pouquinho, ilustrando um pouco da figurinha do vírus, né? Um esquema dele, essas partículas aqui da superfície dele nos dão a ideia, né, da coroa, por isso o corona, e boa parte da maneira como ele se fixa nas células é justamente através dessas espículas aqui, né? Eu vou falar rapidinho somente sobre classificação, porque afinal de contas houve recente uma confusão imensa em relação a será que os vírus dos cães e dos gatos podem então passar para humanos? Será que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, vai passar para cães e gatos e daí voltar para humanos? Então, um pouco para tranquilizar esses corações, eu trouxe aqui essa classificação viral, né? Trouxe aqui para vocês. Então, dentro da família dos coronavírus, né? Temos aqui a família dos coronavírus, nós temos duas subfamílias.
Geneticamente, o que é que isso significa? Isso significa uma boa distância entre essas famílias, né? Inclusive entre as subfamílias. E também, geneticamente, distância entre os gêneros, senão eles não estariam alocados em gêneros diferentes. Então, os nossos coronavírus, o SARS-CoV-2 está alocado no grupo aí, ou no gênero, desculpa, dos beta-coronavírus. Então, tá aqui os beta-coronavírus. Então, o nosso atual coronavírus vai provavelmente ser alocado aqui nessa representação, né, como um vírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave, né, um coronavírus relacionado. E só para deixar claro, o coronavírus canino tá aqui, ó, felino, eles são alfa-coronavírus. Então, não basta só uma distância genética, tem uma distância até da capacidade dele se ligar a receptores. Então, muda até aquela espícula que se liga nas células. Então, por isso é importante salientar, né? Pode existir um aspecto zoonótico? É isso que nós vamos responder aqui nessa apresentação. Mas temos que tomar cuidado e entender de onde vem essa origem zoonótica, sem criar nenhum tipo de pavor. Então, até o momento, não há identificação de cães e gatos capazes nem de se infectar efetivamente e nem de transmitir efetivamente esse vírus. O que foi identificado até o momento foi colonização de 2 cães. O que é colonização? O vírus conseguiu chegar nesses tecidos dos cães, mas não foi efetivo em multiplicar e produzir a infecção efetiva, entrar nas células, causar infecção, continuar se multiplicando e ainda depois sair e infectar novos indivíduos. Então, seguindo, só um pouco dessa questão da recombinação entre os RNAs homólogos, essa recombinação entre RNAs homólogos é muito mais plausível, inclusive para os coronavírus, quando eles fazem parte, quando eles fazem parte de um mesmo subgrupo. Então, por exemplo, os beta-coronavírus têm maior probabilidade de conseguir fazer recombinação genética. O que significa isso? Por exemplo, se um indivíduo, que pode ser um animal ou um humano, foi infectado ao mesmo tempo, né, ou conseguiu que as suas células fossem infectadas ao mesmo tempo por um vírus, um coronavírus lá do pangolim, por exemplo, mais o vírus do humano, é possível que tenha ocorrido a recombinação deles. Isso ainda não está 100% claro para o SARS-CoV-2. Isso está em investigação e, inclusive, é uma das hipóteses que nos leva a acreditar da onde que esse vírus conseguiu sair de uma espécie animal para chegar em humanos, né? Isso não está 100% definido, mas é uma das hipóteses bem plausíveis. Então, uma vez que ocorre essa recombinação entre RNAs homólogos, isso pode gerar novos genótipos. O que é um genótipo? Então, é uma diferença genética, mas que ainda não é uma nova espécie de coronavírus. É apenas uma diferencinha genética entre esses vírus e não necessariamente... Oh, meu Deus, minha caneta tá louca aqui, hein? E não necessariamente isso vai gerar novas espécies de vírus, ou seja, vai conseguir efetivamente a adaptação a novos hospedeiros. Agora, se esses genótipos forem compatíveis com as células de novos hospedeiros, então sim, é possível ocorrer a adaptação. Então, esse caminho de recombinação de RNA homólogo, a geração de novas características genéticas e a adaptação desse novo vírus, então, com os genes alterados para novos hospedeiros, é um caminho plausível para entender por que é que um vírus saiu de um animal, por exemplo, selvagem, para chegar nos humanos, né? Por que é que ocorreu esse spillover aí? Então, isso aqui é só para ilustrar um pouco da diversidade genética dos coronavírus. Isso aqui dos coronavírus em geral. O coronavírus do nosso enfoque está no grupo beta, né? Do SARS-CoV, está lá parente, né, do SARS-CoV que já circulou no passado, parente do SARS-CoV das civetas que circulou 2002, 2003, né? Parente do MERS, só que o nosso hoje, o que está circulando hoje, vai compor mais ainda essa diversidade genética. Então, entrando nessa questão genética, para entender de onde que o vírus veio no aspecto zoonótico,
A maioria dos trabalhos que tem saído ultimamente, e não só ultimamente, mas que vem desde o SARS, né, desde 2002, nos trazem uma informação extremamente relevante, que os morcegos, aqui eu coloquei um exemplo de morcego, né, uma das espécies de morcego que é comum lá na China, mas os morcegos, bem generalistamente, poderiam ser, sim, hospedeiros ancestrais e, digamos, primários para os coronavírus, tanto os alfa quanto os beta. Então, tecnicamente, o hospedeiro ancestral tem um potencial enorme, sim, de ser o próprio morcego. Só que a probabilidade do vírus ter saltado, ou ter recombinado, ou ter mutado do morcego para chegar nos humanos diretamente é muito baixa. Como que se sabe disso? Por causa dos estudos filogenéticos, dessa sequência genética dos vírus, inclusive do novo coronavírus que está circulando por aí. Então, o que é que a ciência está nos trazendo? Que sim, existe um hospedeiro intermediário, só que ele ainda é desconhecido. Nós não temos certeza completa de qual é o hospedeiro intermediário. Então, logo no início, né, no início das pesquisas da China, foi trazido que podia ser serpente. Isso já até foi refutado, né? Virou uma bagunça, assim. As pessoas agora estavam querendo matar cobras, né? E outros tipos de serpente, réptil. Olha, virou uma bagunça, o filho de todo mundo. Aí, em seguida, também, de novo, aventou-se as civetas, né? Aquele felídeo silvestre também chinês. Também não se tem certeza, né? Alguns trabalhos trazem que existe uma certa homologia, a genética do vírus circulante nas civetas tem muita semelhança com o SARS-CoV-2, mas não se fechou completamente esse vínculo. E aí, atualmente, né, muitos dos artigos recentes trazem o pangolim, que é essa figura que eu coloquei aqui só para ilustrar. Mas, mais uma vez, ainda não se achou o elo perdido em qual é o hospedeiro intermediário. Mas o que é que nós sabemos? Que desse hospedeiro intermediário, sim, chegou nas pessoas. E uma vez que chegou nas pessoas, o aspecto zoonótico até perdeu a verdadeira importância, porque o vírus está sendo transmitido agora intensamente entre pessoas. Não quer dizer que nós não vamos continuar, os pesquisadores, não vamos continuar investigando o papel dos animais, inclusive os animais de contato próximo. Mas, uma vez que um micro-organismo consegue ter uma transmissão plena naquela espécie específica, por exemplo, os seres humanos, o aspecto zoonótico em si já não é mais a maior preocupação. Que o contato entre humanos é relativamente maior atualmente do que o contato entre pessoas e animais. Relativamente, cada caso vai ser um caso. Então, seguindo, um dos artigos que eu acho bem bacana para ilustrar essa situação de que a genética viral é fundamental para desvendar os mistérios zoonóticos, é esse aqui. Depois, quem tiver interesse consegue acessar diretamente lá na Nature Medicine. Isso aqui foi uma carta dos pesquisadores para a Nature. E os elementos, acho que mais importantes dessa carta são esses aqui que eu ilustrei. Então, primeira coisa, não há evidência genética de que esse vírus também tenha sido montado em laboratório. No artigo, eles rebatem ponto a ponto por que é que a genética do vírus isolado a campo não poderia ser compatível com o isolamento do vírus, com o vírus construído em laboratório, né? Então, não há evidência de que esse vírus tenha sido sintetizado em laboratório. Houve duas hipóteses nesse artigo, então eles descrevem: será que houve seleção natural do vírus novo, do SARS-CoV-2, antes de chegar no ser humano? Então, primeiro esse vírus passou pelas mutações, passou pelas adaptações, e daí ele chegou no ser humano, isso com tudo com análise genética, ou ainda eles aventam a seguinte possibilidade: a seleção em si, a adaptação dele para a transmissão entre humanos pode ter ocorrido depois que o vírus chegou nos humanos. Então, essa ainda é uma questão que a ciência não respondeu. Nós não temos certeza ainda de qual foi esse caminho.
Então, é esse caminho que os pesquisadores, especialmente da área, das áreas relacionadas à filogenia, estão buscando. E aí, claro, ficam várias questões virais ou vitais que nós não temos todas as respostas, mas algumas coisas nós podemos pensar. Então, por exemplo, podemos pensar aqui se no diagnóstico da doença, lá o paciente humano com Covid-19, naquele diagnóstico, como está sendo realizado esse diagnóstico? Se o diagnóstico é baseado na presença de RNA, por exemplo, RT-PCR em tempo real, né? Se ele tem RNA viral, significa necessariamente que ele está infectado ou significa necessariamente que ele está doente? Então, é uma questão importante a se refletir. Presença de RNA vai determinar infecção ou vai determinar doença clínica? Outra coisa, né? Os testes brasileiros do mundo inteiro também podem buscar anticorpos. Essa é uma outra evidência a se pensar também. Se eu encontrar anticorpos, eu vou identificar de alguma maneira, ou vou interpretar isso como infecção, vou interpretar como doença, posso interpretar isso de outras maneiras? Então, acho que além da gente pensar na questão viral, é muito importante que pensemos na questão do que é que representa o diagnóstico. E tudo isso associado, se o indivíduo está efetivamente infectado, se o indivíduo está efetivamente doente e a capacidade de transmissão desse indivíduo, né? Eu acho que tudo isso entra numa linha importante de pensamento, não só em como a doença tem se expandido e como o vírus tem se expandido, mas isso entra em todos os nossos pensamentos de prevenção, né? Prevenção e controle. E não contente com essa questão de RNA ou de anticorpos, né? Temos que pensar em todos os outros aspectos associados. A pressão de seleção, então, ambientes com alta densidade de pessoas, será que isso também está favorecendo? A questão de viagens, como que o vírus está se comportando geneticamente uma vez que ele chega em nova população? Isso vai demandar uma alteração até da patogenia? Será que é uma doença que era só de idosos, a doença de idosos, agora passou a ser uma doença de jovens? Qual o perfil que vai ser que vai aparecer nas populações, né? Outra coisa que a gente coloca nesse pensamento é a capacidade técnica, mas a capacidade técnica é de diagnóstico, de avaliação desse vírus, de combate, né, de todas as frentes associadas, capacidade técnica de educação e saúde. Isso tudo a gente tem que pensar juntos, né? Não é só a capacidade técnica do meu serviço da ponta, tem todo um background para pensar também. Incluo ainda na bagunça as variáveis ambientais. Remeto aqui àquele primeiro slide do cidadão preparando o alimento para vender. Então, cada realidade epidemiológica pode incluir variáveis ambientais que podem, inclusive, interferir no genótipo dos vírus, né? E, lógico, as socioeconômicas, e eu fico muito feliz que aqui com a gente temos pessoas para incluir isso no debate. Então, se isso tudo não é saúde única, eu não sei mais o que é. E o que vem depois? Né? Então, sim, temos muitas perguntas ainda sem resposta, algumas perguntas com respostas parciais, e aí vou aguardar também depois as perguntas de vocês. Né? Agradeço mais uma vez, vou passar a palavra de volta para Cristina Pittenbrewer e estou aqui à disposição. Muito obrigada.